Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês nessa manhã. Também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus esteja no vosso coração. Nesse dia, quando queremos meditar nos ensinos do Salvador Jesus para as nossas vidas. Quem de nós já não empreendeu então uma viagem e não precisou buscar informações para chegar ao destino e encontrar um lugar que queria encontrar? Quem de nós? Quem já viajou bastante sabe que assim é. Talvez hoje com as tecnologias, um celular, um Waze, um Google Maps, a gente consiga encontrar os lugares de uma forma mais fácil. Mas eu lembro quando nós empreendemos a primeira viagem, há 34 anos atrás, saindo de Rondônia, Ouro Preto do Oeste, com um Fiat 147, e fomos ao Espírito Santo. Depois viemos ao Rio Grande do Sul e voltamos ao Espírito Santo. Isso era quase como viajar com camelo. Hoje alguém vai dizer: pastor, você está maluco? Completamente maluco. E na época não tinha Google Maps, não tinha nada disso. Graças a Deus que a gente viajou junto com o cunhado, que já tinha feito essa viagem algumas vezes de Fusca. Então ele foi mais corajoso do que eu. Mas era assim. E a gente ia perguntando os lugares que queria chegar. E como nós saímos de Rondônia, íamos para o Espírito Santo, passávamos em Minas. Mas se eu passo em Minas, vamos aproveitar, vamos conhecer Ouro Preto, né? Mas onde é que fica isso? Ouro Preto do Oeste, Rondônia é uma coisa, Ouro Preto em Minas é outra. São duas coisas diferentes. Aí chegava em Minas, tu ia perguntando para ver onde é que tu chegava. E era assim que funcionava. Assim também, esses magos que foram visitar Jesus, eles foram e perguntaram, queriam saber onde estava. Eles não tinham nenhum mapa, eles tinham uma estrela que os guiava e os levou até Jerusalém. E aí eles chegam ali no Herodes. Quero convidar vocês para vermos alguns detalhes aqui com relação a esse texto que nós ouvimos de Mateus. Só Mateus relata a visita dos magos. Só um dos evangelhos faz isso. Então, todos os outros relatos sobre o nascimento de Jesus, por exemplo, é relatado em todos os evangelhos. Até João, tem um relato bem curtinho, num versículo, mas tem. Então a gente tem comparativos, mas a história dos magos está só no evangelho de Mateus. Um outro detalhe importante é que os magos visitam Jesus quando Jesus já tinha menos de 2 anos de idade. Eles não vão visitar Jesus na manjedoura. O texto nos informa isso, ele nos mostra isso claramente. Porque quando os magos foram na presença de Herodes, e Herodes percebe que eles estão procurando um rei, ele pensa, mas espera aí, o rei sou eu. Que história é essa de rei dos judeus? E esse Herodes que está ali, governando nesse momento, era um Herodes um tanto quanto mau. Alguns detalhes desse nosso amigo Herodes, os magos procuram Herodes porque eles querem saber a respeito desse recém-nascido, como contam a profecia. Eles conheciam as profecias, eles haviam estudado as profecias, e Herodes também conhece, também sabe a respeito disso, porque havia estudado e aprendido a respeito disso. Esse Herodes
né? Ele tinha essa dificuldade, né, de aceitar o que estava ali acontecendo, porque primeiro uma estrela guia esses magos, traz eles até ali. Então esse rei que os magos procuram, ele tem uma estrela que guia aqueles que vão à procura dele. Guiou aqueles viajantes do Oriente até a cidade de Jerusalém. Ele foi nomeado, esse Herodes, como rei da Judéia pelo Senado romano em 40 a.C., chamado de Herodes o Grande, para distingui-lo dos seus filhos que vieram depois. Esse Herodes, ele era muito mau, né? Ele era cruel, então, cuja paranoia o levou então a matar membros da família e pessoas próximas. Por que ele fez isso? Medo de perder o seu trono. Então ele eliminava qualquer ameaça que pudesse tomar o seu trono. Imaginem o que ele queria fazer então com Jesus, quando magos, né, estudiosos lá do Oriente vêm e perguntam: onde está o rei, o recém-nascido rei dos judeus, ou o nascido rei dos judeus? Esse é um detalhe que eu também quero colocar para vocês aqui, que o texto, os magos, aliás, na tradução diz aqui, né, que eles perguntam para o Herodes a respeito do recém-nascido, né, o recém-nascido rei dos judeus. O texto original não fala em recém-nascido, ele usa um verbo. Então ele diz: o rei que nasceu. Estamos procurando o rei que nasceu. O que quer dizer recém-nascido? Mas não significa que ele havia nascido ali naquele instante, mas que havia nascido um rei e eles estavam procurando esse rei. O rei Herodes, então, ele morreu ali logo depois do nascimento de Jesus, porque quando Jesus foge para o Egito, os pais de Jesus fogem para o Egito, né? Porque o Herodes aí vai matar todas as crianças com menos de 2 anos para poder tentar eliminar Jesus, e os pais de Jesus, Maria e José e Jesus, fogem para o Egito. E quando eles têm a notícia de que o Herodes morreu, eles voltam, o mau, e aí entram na história os filhos desse Herodes cruel. O terceiro detalhe, né? Jesus não estava mais na manjedoura, mas na estrebaria, mas morava em uma casa. Isso diz o versículo 11, né? Quando eles chegam ali, ele diz, né, entrando na casa, viram o menino com Maria. A palavra que é usada aqui, menino, também é uma palavra que se refere a crianças maiores, não é a bebê de colo, né? A palavra que é usada para bebê de colo é outra. A palavra que é usada aqui para menino é alguém já crescido, maior. Então, por isso, o entendimento que nós temos, que Jesus, quando os magos o encontram, ele tinha mais, talvez, de meio ano e menos de 2 anos. Porque pela história nós vamos saber, quando Herodes morre, de que ele tinha menos, não mais de 2 anos de idade. Outro detalhe, né, o texto não nos diz que os magos eram reis. A gente fala, né, até tem um hino que a gente canta, 3 reis magos do Oriente a sós. A palavra magos, ela significa que são pessoas que estudavam sonhos, estudavam astros e estudavam profecias. Eram pessoas estudiosas. Então, os magos do Oriente eram essas pessoas. Poderiam até ser reis, mas o texto não diz que eram reis. Então, é importante a gente ter isso diante de nós. Aliás, até a tradição dá nome para os magos, né? Os magos recebem nome. O texto bíblico também não diz, mas é a tradição histórica que faz isso. Um outro detalhe, então, o texto também não nos diz que eles eram 3.
Tá? A gente diz que são 3 porque eles deram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Então a gente diz que cada um deu uma coisa. Não, o texto não diz isso para nós. Então, muito provavelmente eram mais pessoas, pelo menos a caravana que veio em viagem era maior, né? Temos mais alguns detalhes aí, né? E os magos, quem eles eram então? A gente diz, uma grande variedade de pessoas que se interessavam em sonhos, astrologia e magia, né? Detalhes da viagem deles, vejam só, 1.200 quilômetros, 1.200 quilômetros, essa era a viagem que eles empreenderam. Era uma viagem um pouquinho mais curta, né, do que a viagem que a gente fazia de Rondônia ao Espírito Santo, né, que é um pouquinho mais longa, né, que dá uns 1.500 mais ou menos. Vocês teriam uma ideia, viajando 30 quilômetros por dia, no mínimo 40 dias, através de terras desérticas. 3 pessoas viajando, não dá, né? Precisa de uma logística muito grande, e de uma turma muito grande, de muita gente envolvida numa viagem de uma distância tão grande. São coisas importantes, 40 dias mais ou menos viajando aí. Vamos olhar aqui algumas atitudes dos magos, quando eles então estão aí diante do recém-nascido. A primeira atitude que eu quero destacar aqui é o respeito que eles têm. Os magos, eles procuram o rei Herodes. Por mais que eles procuram um rei que nasceu, eles reconhecem que existe um rei, e que esse que nasceu seria rei também. Como eles não conhecem a realidade onde esse rei está, eles têm respeito, porque eles procuram o rei que ali está, para saber e se informar a respeito do que está ali, do que eles estão ali procurando. Quando eles encontram Jesus, depois, uma outra atitude de respeito é que eles se ajoelham diante do rei nascido ali, ao entregarem os presentes. Esse é o respeito que eles têm com relação ao menino Jesus. Um outro detalhe é a adoração. Eles vêm para adorar esse rei. Eles saíram, fizeram e empreenderam uma viagem de 1.200 quilômetros, durante mais de 40 dias, para adorar esse rei que havia nascido. Porque eles conheceram a respeito da profecia, eles sabiam o que esse rei iria vir para realizar. Tudo para estar na presença desse rei. Por que eles empreendem essa viagem? Eles conhecem a respeito da história, porque eles haviam justamente estudado. E Deus providencia isso para eles. Deus fez com que eles tivessem acesso a esse conhecimento, para que pudessem aprender, pudessem conhecer e pudessem então procurar o rei. Deus move a esses magos para estarem na presença do Senhor. E o grande conhecimento que eles tinham, porque estudavam profundamente aquilo que eles estavam buscando. Eles conheciam detalhes a respeito desse rei. Por isso, essas são atitudes importantes que nós vemos nos magos. Aí nós nos perguntamos, e a nossa atitude? Como é que é a minha e a tua atitude? Quando nós falamos sobre o respeito, como nós nos portamos em respeito ao Messias Salvador? Será que nós
temos em nossos corações um respeito como esses, que vamos dizer assim, entre aspas, não conheciam e não eram povo de Deus, vale para nós pensarmos, como é a nossa adoração, como nós adoramos esse rei. Será que muitas vezes nós não queremos que Deus nos adore? Que olhe para nós e veja em nós as nossas coisas boas? Muitas vezes nós batemos no peito, mas eu sou uma pessoa boa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Parece que nós precisamos ser afagados. Adorar a Deus significa você se colocar diante dele, reconhecendo quem ele é. E é isso que os magos fazem, eles reconhecem quem é o Messias Salvador. Por isso eles se colocam diante dele nessa atitude. Fazemos tudo para estar na presença do Senhor? Eles empreenderam uma viagem de 1.200 quilômetros, 40 dias, uma logística gigantesca, enfrentando as adversidades naturais e comuns daquele tempo. Viajar uma distância dessa, por tanto tempo, era uma exposição muito grande. Eles precisavam quase um exército para poderem se proteger de todas as adversidades. Mas eles foram. O quanto nós estamos dispostos a fazer para estar na presença do Senhor, o Messias Salvador. E por fim, o conhecimento. Eles receberam esse conhecimento, talvez, quando o povo de Deus foi escravo na Babilônia, naquela região, deixaram lá a palavra. E eles receberam essa palavra de alguma forma. E eles estudaram, eles se aprofundaram, eles pesquisaram, eles conheceram. Como é que eu e você fazemos com a palavra de Deus, com conhecimento? Será que muitas vezes nós não andamos muito mais pelo caminho do eu acho, eu penso, do que efetivamente buscar na palavra, compreendendo e entendendo a palavra, nos aprofundando no ensino da palavra, para que a palavra nos diga e nos ensine a respeito de Deus? Facilmente nós dizemos assim, porque Deus, aí a gente diz o que Deus deveria ou não deveria, ou sobre coisas. Porque Deus não faria isso, porque Deus isso, porque Deus... Por que isso? Porque nós estamos sendo guiados muitas vezes pelos nossos desejos e nas nossas vontades, e não pela palavra. A palavra, ela nos dá a conhecer o verdadeiro Deus. Então vale e é importante para o nosso conhecimento. Isso é um ensino que nós recebemos na Epifania. O que significa a Epifania? A Epifania é conhecida como o Natal dos gentios, é quando Jesus se mostra para aqueles que não eram povo de Deus, como esses magos do Oriente. Na verdade, a Epifania é o nosso Natal também, porque nós não éramos povo de Deus e fomos feitos povo de Deus. O Antônio, por exemplo, até o momento do batismo, ele não era povo de Deus, mas na hora do batismo, com 4 meses, ele é feito povo de Deus. Antes de sermos povo de Deus, nós éramos gentios. Ou seja, o que é um gentil? É aquele que não conhece Deus. Mas Deus se dá a conhecer a nós no batismo, assim como se deu a conhecer ao Antônio. Por isso, aqueles homens, ao estudarem a palavra, ao estudarem a respeito do Messias Salvador, ao estudarem
os astros, eles foram conduzidos à presença do Messias Salvador. Eles olham para a Escritura Sagrada, olham para os céus, para as estrelas, creem na profecia, e aí eles vão a Jerusalém. E ao chegarem, eles perguntam: onde está o menino que nasceu para ser rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Eles foram levados pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus, até a presença do Salvador Jesus. A Escritura continua até hoje nos levando à presença de Jesus. Ao lermos, ao ouvirmos, ao estudarmos a Escritura, nós chegamos à presença de Jesus. A palavra de Deus, a Escritura, é ela que nos faz conhecer Jesus. Por isso, nós precisamos dela até para que nós possamos adorar esse Deus presente em nossas vidas. Depois que eles chegam então à presença de Jesus, vamos ver outras atitudes dos magos. Então a primeira que foi a adoração, a gratidão, eles agradecem a Deus por terem encontrado Jesus, e aí o que eles fazem? Eles ofertam, eles dão ouro, incenso e mirra, coisas preciosas, talvez as coisas mais preciosas que eles tinham, eles oferecem a Jesus. Essa é a atitude dos magos diante do Messias Salvador. Qual é a nossa atitude diante do Messias Salvador? Quando adoramos, nós nos colocamos humildemente diante do Salvador, em adoração sincera, simples, autêntica e confiante? Como é que é a minha e a tua gratidão? Somos gratos por tantas bênçãos recebidas em nossa vida, desde o dia em que fomos batizados, essa bênção maravilhosa que é poder fazer parte do povo de Deus, e continuar parte desse povo de Deus até o dia de Jesus nos chamar? E a nossa oferta? Nós ofertamos como os magos ofertaram das suas preciosidades, das coisas mais importantes que eles tinham, das suas riquezas, ouro, incenso e mirra, colocando diante de Jesus para que ele pudesse viver disso. Aliás, com essas ofertas, a família de Jesus pôde viver um bom tempo, porque José teve que deixar a sua cidade, e fazia tempo que havia deixado a sua profissão, o seu trabalho, e graças a essas ofertas, eles puderam viver bastante tempo. A palavra nos ensina que nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Sim, Deus nos amou primeiro. E porque Deus nos amou primeiro, Ele é quem vai efetivamente fazer tudo para que eu e você possamos estar na presença do Messias Salvador. O Messias Salvador que nasceu, ele nasceu com esse propósito, de dar a sua vida na cruz, em meu lugar, morre em meu lugar, em seu lugar. É Deus fazendo tudo para que eu e você possamos estar na presença do Messias Salvador, que deu a sua vida na cruz, para que eu e você tenhamos vida verdadeira e plena aqui e agora, e para toda a eternidade.
Quando nós olhamos para a Epifania, esse dia especial, onde nós lembramos que Jesus se mostra, se revela àqueles que não eram o povo escolhido de Deus, nós somos incluídos e colocados dentro do coração de Deus. Ele está olhando para nós. Ao fazer tudo para que aqueles magos pudessem também eles fazer tudo, para estar na presença do Messias Salvador, Deus está fazendo tudo por cada um de nós, para que nós possamos fazer tudo, para estar na presença do Senhor. Então, quando você se perguntar, estou fazendo tudo para estar na presença do Senhor, lembre-se, Deus fez tudo para você estar na presença do Messias Salvador. Não depende de nós, mas foi feito por Ele, na cruz, e é isso que Ele nos dá, no batismo, que o Antônio recebeu hoje. Deus fez tudo por ele, ali, no batismo, para que ele possa estar na presença de Jesus, para que agora ele possa estar todos os dias na presença de Jesus, com seu pai, com a sua mãe e com seus padrinhos, para que eu e você possamos estar na presença de Jesus. Ele fez tudo para que possamos estar na presença do Messias Salvador. Que Deus nos abençoe nesse tempo de Epifania que começa amanhã. Amanhã é o dia de nós tirarmos o pinheirinho, tirarmos os enfeites de Natal e começamos um novo tempo, um novo período na igreja que se chama Epifania, um tempo maravilhoso de olharmos para o mundo que está à nossa volta e dizermos a todas as pessoas: Deus fez tudo para nós estarmos na presença do Messias Salvador. Por isso, nós, povo de Deus, podemos fazer tudo para estar na presença do Messias Salvador. Estejamos na presença dele. Amém.